Então, pessoal, boa noite para vocês, certo? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inteligência artificial. A gente está chegando aí na nossa última aula desse semestre, tá certo? Nós criamos aí a série webinar, né? Em Imaginar, eu trouxe o primeiro convidado, que foi o professor Hilário, certo? Com sucesso lá. Hoje completou uma semana. Na quinta-feira, o professor Rafael, né? Que também foi um sucesso, certo? E para fechar essa série aí de 3 webinars, né? Eu convidei também, certo? Na verdade, a gente negociou essa interação aqui, né? O professor Ricardo Roberto, que é um cara altamente experiente, um cara que tem tanto um background de mercado, de academia, certo? Ele aplica no dia a dia o que ele vai falar, ele está na sala de aula de graduação, está na sala de aula de pós-graduação, certo? É um cara aí que tanto tem uma visão acadêmica, quanto é um cara que tem uma visão de mercado, tá certo? Tem vários níveis e diariamente está se atualizando, enfim, certo? É um cara bem antenado aí com as coisas, né? Da mesma forma das outras duas lives, ele não vê vocês e não escuta vocês. Então, eu vou falar aqui, antes de eu apresentá-lo, né? Vou dar aqui algumas instruções para ambos os lados, né? Porque estou vendo aqui que tem algumas comunidades. Ricardo, tem 16 pessoas na sala que estão entrando, certo? Como é que vai funcionar? Da mesma forma das outras duas. Vou pôr o Ricardo na tela, certo? Aqui, então a sala enxerga ele. E ele vai dar boa noite, interagir com vocês. Então, Ricardo, a sala vai te escutar e vai te ver, certo? E eu vou mediar as perguntas. Então, eles vão estar interagindo no chat, para que justamente o apresentador ele tenha essa liberdade de falar sem se preocupar com a logística do webinar. E a gente pode variar, ou a gente pode fazer as perguntas durante o teu webinar ou no final do webinar, tá certo? Para que a gente possa ter essa visão. Ricardo, ele é graduado em Tecnologia e Processamento de Dados pela Asper em 2001, certo? Tem um MBA em Tecnologia da Informação pelo Unip em 2006. Tem um segundo MBA, né, em Aprendizado de Máquina, Machine Learning, pelo IGTI em 2018, certo? É mestre em Engenharia de Software pelo CESA, né, Centro de Estudos Avançados do Recife, o FPE, né, que é a parceria 2014, certo? É engenheiro de software com ênfase no caso, o mestrado dele, engenharia de software com ênfase em reuso de software, engenharia baseada em componentes, né, desenvolvimento de software, MDE, MDD, MDA, testes e áreas afins. E ele hoje atua, certo, como professor para os cursos de graduação do Unip e como coordenador da pós-graduação, certo? De várias especializações, tanto MBA quanto especialização, e tem foco nas áreas aí de engenharia de software, requisitos e arquitetura de software, business intelligence, mineração, aprendizagem de máquina, deep learning, big data, Hadoop, Spark, MapReduce, entre outras afins que ele pode mais a fundo aí, certo? É com grande alegria, um grande prazer que eu encerro aí essa série de webinars com o cara, né? Eu vou revelar a idade dele falando, mas faz parte, né? Que foi meu orientador de graduação, para quem não sabe, certo? Então, Ricardo, seja bem, seja bem-vindo, certo? Eu e meus alunos ficamos muito felizes de te receber, certo? E que você possa compartilhar conosco esse conhecimento. A turma te enxerga e te escuta. Fica à vontade aí para fazer a sua apresentação e a gente dá início ao nosso webinar. Obrigado aí pela apresentação, professor Hugo. Obrigado aí pela participação de todos aí. E, assim, é um prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouco mais de informações sobre Deep Learning e fazer alguns exemplos também, fazer uma parte mais hands-on, mais no finalzinho da apresentação, tá? O objetivo desse webinar é fazer com que vocês aprendam um pouco mais sobre Deep Learning, sobre redes neurais artificiais, entender um pouco mais como é que funciona essa parte dos frameworks, né, que a gente vai tratar com dois hoje, que é o Keras e o TensorFlow. Tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. O foco dessa apresentação hoje vai ser mostrar para vocês um pouquinho sobre Deep Learning, Keras, TensorFlow e o reconhecimento de objetos e de coisas através de redes neurais artificiais. Tá? O roteiro dessa apresentação ela é focado em apresentar alguns conceitos, de forma bem rápida, né, sobre Machine Learning, tipo de aprendizado e Deep Learning. Depois a gente vai focar em TensorFlow, que é modelos de grafos e execuções e APIs. Mostrar também um exemplo através do TensorBoard e o próprio Keras. E fazer alguns experimentos utilizando redes neurais artificiais através do Colab,
que é o ambiente onde a gente consegue escrever Jupyter Notebooks e usar redes neurais artificiais direto no Google. Então, assim, a gente tem que entender logo de cara que a IA, a inteligência artificial, ela possui várias sub-áreas, né? Como o professor Hugo já deve ter falado para vocês na disciplina, e dentro que estão sendo cada vez mais no mercado hoje em dia, né? Então, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, a gente está falando de uma área maior, que dentro dela tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, e dentro do aprendizado de máquina tem o foco dessa apresentação hoje, que é o deep learning, que é o aprendizado de máquina profundo, né? Então, eu costumo dizer às pessoas que quando a gente trabalha com a parte de deep learning, a gente está querendo resolver problemas mais complexos, problemas mais difíceis de serem mapeados e de serem tratados no dia a dia. Os problemas mais tradicionais, que podem ser feitos através de modelos de classificação, modelos supervisionados, né, modelos de associação e tal, a gente consegue resolver facilmente com os algoritmos de machine learning. Só que quando a gente parte para o deep learning, a gente está focando exatamente em tentar desenvolver soluções cuja haja necessidade realmente de um aprendizado mais profundo, de um aprendizado de máquina mais guiado. E aí, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois objetos aqui para mostrar para vocês, e aí fica fácil a gente classificar da forma que nós, como cérebro humano, né, interpreta as informações. A gente consegue identificar aí do lado esquerdo, do meu lado esquerdo eu tenho uma maçã e do meu lado direito eu tenho uma laranja. Mas aí, para o cérebro eletrônico, se eu pegar isso aqui e colocar, por exemplo, tirar a cor, então vai ficar mais complicado para o cérebro humano identificar quem é a laranja e quem é a maçã, né? Se eu tirar a cor aqui e botar tudo preto e branco, eles vão ter mais dificuldade em identificar essa informação, mas para a máquina é melhor. Para a rede, a gente costuma dizer, para a rede neural artificial, é melhor quando ele coloca todos em tons de cinza. Porque o cérebro eletrônico ele é diferente do cérebro humano. A gente identifica as imagens, as cores, as características. O cérebro eletrônico ele converte todo esse tipo de imagem em bits, em números. E aí ele faz todo o processamento para tentar identificar e classificar se aquilo ali é de fato algo que ele já foi treinado. Então, quando a gente fala do machine learning, a gente está falando do aprendizado supervisionado, né, como eu falei, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço de máquina. O aprendizado supervisionado, ele foca em resolver problemas cuja a regra de negócio já é definida de maneira mais adequada pelo próprio analista de negócio. O analista de negócio, ele sabe qual é o problema, qual é o resultado do problema. Ele sabe, ele consegue rotular, ele consegue dizer, por exemplo, no final, o que ele quer encontrar. Ele quer verificar, por exemplo, se o cara ele é um bom ou mau pagador. Ele quer saber, por exemplo, se aquele e-mail que vai chegar é um spam ou não é um spam. Então, isso aí a gente chama de aprendizado baseado em modelos supervisionados. Tá? E aí eu tenho vários algoritmos que fazem isso, árvore de decisão, regressão linear, suporte vector machine, as próprias redes neurais, a gente pode implementar um algoritmo supervisionado usando rede neural e outros. Então, essa é uma das características do machine learning. Eu tenho um exemplo aqui bem simples, usando o próprio scikit-learn aqui, onde eu tenho aqui uma imagem, e aí eu estou querendo saber, por exemplo, se essa imagem ela representa o 0, o 1, o 2, o 3, ou coisa parecida. Tá? Então, dado uma imagem, eu mando ele usar um classificador já conhecido, e aí, em cima daquilo, ele vai tentando predizer. Ele vai tentando apresentar para mim se aquele número, de fato, ele é um 4, um 9, um 8 ou 3. Tá? Isso é um aprendizado que a gente chama de supervisionado. Já o modelo não supervisionado já é um aprendizado voltado para agrupamentos ou clusters, né, de informação. Então, você não sabe qual é o rótulo que tem, mas você sabe que ali ele começa a fazer agrupamentos sobre coisas.
Então, eu consigo identificar ali grupos de pessoas na mesma faixa etária, do mesmo nível social, ou coisa parecida. Então, a gente consegue ali criar agrupamentos de informação, né? Aqui eu tenho um exemplo aí, usando o Caminhos, onde eu consigo utilizar um códigozinho, né, implementar, estou definindo ali com 3 centróides, 3 núcleos, e ele consegue identificar para mim os grupos, né, de objetos ali. Então, eu vou ter alguns objetos na parte de cima, alguns grupos de agrupamentos na parte ali de baixo. Então, isso aí são exemplos que a gente chama de aprendizado não supervisionado. E o aprendizado por reforço. Tá? O aprendizado por reforço, ele funciona basicamente como pegar, um exemplo seria um sistema de recomendação, por exemplo, onde eu tenho um conjunto de informações previamente definidas, mas o aprendizado por reforço, ele necessita de feedback. Ele necessita, por exemplo, de você, ao terminar de executar uma determinada operação, você tem que passar para o cara e dizer, ó, eu consegui chegar, o atendimento foi muito bom, vocês estão de parabéns. Então, tudo isso aí, para a máquina, ele serve para a gente como um feedback. Aí ele vai aumentar o percentual de acurácia do modelo a cada novo feedback positivo sobre determinada operação ou determinada ação. Então, esse aí é outro exemplo que a gente considera de aprendizado por reforço de máquina. Tá? Aqui ele dá alguns exemplos do OpenAI, Gin, né? É um exemplo do uso de aprendizado por reforço. O DeepMind, outro exemplo. E esse joguinho aí do Mario, também outro exemplo do uso de inteligência artificial com aprendizado de máquina por reforço. Tá? Então, vamos ao que interessa, o que é para a gente, que é Deep Learning, né? Então, o aprendizado de máquina profundo, ele faz justamente isso que a gente está tentando identificar. Do meu lado esquerdo, eu tenho aí um pássaro, né? Ele parece aí com um tucano, ou coisa parecida, ou uma variação, né, de um tipo de tucano. E do lado direito, eu tenho o quê? Eu tenho um monte de pixels, um monte de pontos, e esse conjunto de pontos é o que a rede neural, é o que o Deep Learning consegue entender. Para ele consegue entender que do lado direito ali é um tucano, e do lado esquerdo, para nós, cérebro humano, aquele conjunto de imagens, define para a gente um pássaro tipo tucano. Então, quando a gente fala de Deep Learning, hoje, a gente está falando de uma área que tem a ver com a parte de redes neurais artificiais, né, a construção de redes neurais artificiais, e por natureza, o Deep Learning, ele possui alguns tipos de redes neurais bem conhecidas. Então, aqui eu tenho a imagem e do outro lado é o que o computador vê, né? O computador enxerga isso aqui, ele trabalha com isso aqui. Então, as redes neurais artificiais é uma forma que você tem de tentar simular o pensamento humano para fazer com que a máquina tente reproduzir de forma mais próxima possível que o cérebro humano teria condições de fazer. Tá? Vamos passar aqui para a gente... Aqui eu tenho um exemplo do uso aqui do Keras, né, um códigozinho bem pequenininho, mas que dá para a gente já fazer um teste aqui usando uma das primeiras redes neurais que foram construídas, que é uma rede chamada ImageNet. Né? A ImageNet nada mais é do que uma grande rede que foi construída logo no início desse negócio de redes neurais artificiais e Deep Learning. Hoje em dia você tem várias outras redes. A gente tem o Cifar, a gente tem o MNIST, a gente tem várias outras, tá? Mas o ImageNet, ele é como se fosse um catálogo de objetos que já foram classificados no mundo inteiro e que a gente utiliza para tentar identificar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto como um todo. Então, eu estou criando aqui, só para vocês entenderem, aqui são os imports, né, que eu tenho que dar da biblioteca. Aqui eu estou instanciando um modelo aqui, ó, que é do tipo Keras Application Inception V3, que é da rede ImageNet. Aqui eu estou definindo a imagem que eu estou querendo descobrir o que é, né? Estou chamando ela aqui. Essa imagem está sendo carregada através de tantos
aqui eu estou fazendo a predição do modelo, né? Estou querendo saber, ó, que danado é X, ou me diga aí o que é esse danado aqui. E aí ele vai tentar fazer a predição. Então, na hora que ele tenta rodar a predição, ele vai mostrar para mim aqui percentuais. Ele foi comparar essa imagem aqui com várias imagens que ele tinha dentro da RedNet, ou da ImageNet. E aí ele conseguiu identificar esse cara aqui como um tucano com 71% de acurácia. Foi o que chegou mais próximo aqui dele, né? Teve esse outro aqui com 16, aí teve um outro aqui com 18. Então, esses outros aqui ficaram com a acuração bem baixa. Mas ele está analisando aqui, ó, vários tipos de tucano. Então, o animal que chegou mais próximo desse cara aqui foi esse, tá? Então, isso é o que uma rede neural faz. Ela, quando bem treinada, quando bem categorizada, ela consegue extrair informações a partir de imagens, de vídeos, de qualquer coisa. Isso que a gente chama de redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais, elas tratam justamente isso, a detecção de imagem, a detecção de pessoas, de objetos e a classificação para ver se eles estão de acordo ou não com aquelas características. Tá? Essa outra imagem aqui, ela também usando o mesmo código aqui do Keras, né? Só fiz trocar a imagem. Ele está tentando identificar essa imagem aqui de paisagem. Né? Se vocês observarem direitinho, o centro da imagem tem uma árvore aqui. Só que o que se destaca mais é justamente essa parte que está por trás dela. É o que está dando mais destaque na imagem como um todo. Então, ele está levando em consideração aqui, ó, a lagos, né? Alguma coisa que envolve lagos, ou seja, é o que a rede tentou e chegou mais próximo, né, na questão da acurácia com 21,76%. Tá? E esse cara aqui é um cara, né? Não sei quem ele é, não. Só que eu estou tentando aqui usar o mesmo algoritmo, o nome dele é Álvaro aqui, ó, JPEG, e aqui ele está dizendo aqui que é tal Jesse, sei lá. Está fazendo uma comparação com uma dessas pessoas, uma dessas imagens aqui que já havia sido treinado pela rede da ImageNet. Então vejam que hoje em dia a gente está bem distante ainda da Skynet ou daquelas coisas de ficção científica, de achar que com redes neurais artificiais a gente consegue descobrir tudo sobre o cara e já consegue rastrear informação e tudo mais. Assim, na verdade, a gente consegue identificar, quando ela é uma rede muito bem treinada, muito bem categorizada, a gente consegue fazer bastante coisa com ela, mas nada muito sofisticado ou muito interativo para que a própria máquina consiga pensar, tomar decisões de forma bem mais assertiva. Eu vou pegar um exemplo de um projeto que a gente está fazendo lá na DataPrev, que a gente está usando redes neurais artificiais, a gente está criando vários modelos de classificação de documentos. A gente criou uma aplicação, tem uma API completa com serviços, e hoje a gente já consegue categorizar vários tipos de certificados. A gente já consegue certificados de óbito, certidão de casamento, certidões de nascimento, entre outros serviços. Então, um processo administrativo, por exemplo, que chegava lá para dar entrada no benefício de aposentadoria ou de recorrer para receber a pensão, né, por morte de um determinado ente querido lá, um pai, uma mãe, isso dentro do INSS leva bastante tempo, porque ele precisa ser avaliado e analisado por várias pessoas que trabalham lá. E aí a gente está utilizando redes neurais agora para fazer com que esse processo seja mais rápido. E aí a classificação disso está sendo usando o Keras, TensorFlow e modelos já previamente definidos. Ele consegue extrair as informações automaticamente de um documento. Então, por exemplo, a gente recebe lá os certidões de óbito, e aí a gente digita as certidões de óbito, na hora que digitaliza, ele pega todos os dados que tem ali, já consegue transformar aquilo lá em OCR, né? E já consegue lançar essas informações dentro do próprio sistema. E aí o próprio sistema só faz um batimento de dados para ver se os dados estão de acordo. Se tiver tudo ok, ele já passa para a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa do processo. E a gente conseguiu ter
processos de dado entrada lá no INSS, agora há pouco, em questões de, por exemplo, de horas, 2, 3 horas no máximo, o camarada ele já tinha dado entrada em toda a documentação e já tinha saído aposentado. Então, isso aí é uma das aplicações do uso de Deep Learning, né, no dia a dia, quando a gente trabalha com essas tecnologias. Tá? Então, o que é Deep Learning? Né? O aprendizado da representação dos dados. Ele utiliza algoritmos hierárquicos com várias camadas e, se alimentado com muitos dados, consegue generalizar problemas, até mesmo problemas bem complexos. Eu costumo dizer que problemas de Deep Learning está relacionado ao nosso dia a dia, por exemplo. Eu quero saber, por exemplo, botar um carro autônomo para andar na cidade de João Pessoa. Entendo que o carro autônomo ele não vai conseguir andar em qualquer cidade do mundo, não. Ele precisa ser treinado em cima de um determinado ambiente. Então, a rede neural que existe dentro daquele carro, ele vai precisar ser colocado o carro na cidade de João Pessoa e ele vai precisar andar muito aqui. Para quê? Para que ele consiga memorizar e aprender as ruas, os locais, onde é que tem semáforo, onde é que não tem, onde é que tem lombada, onde é que tem curvas, onde é que fica pontos tais. Então, é importante que, para que ele ande sozinho aqui em João Pessoa, ele precisa primeiro de uma vasta bateria de testes e de treinamento. E só depois que ele realmente conseguir memorizar e caracterizar essas coisas, aí que ele começa a generalizar. E aí, quando ele começa a generalizar, ele anda realmente sozinho para qualquer lugar na cidade. É a mesma coisa de você chegar e botar um carro desse para andar somente em alguns lugares na cidade de João Pessoa. E aí, deixar esse carro aí achando que ele vai estar no lugar seguro quando ele entra em bairros mais carregados. Se ele entrar ali na Laranjeiras, ele vai achar que ali é um local seguro. Aí, nem sabe. Aí ele pode ir para Mandacaru. Se ele subir ali pelo alto do céu, aí o cara vai e não volta. Ou seja, existe uma série de restrições que, pela própria ingenuidade da máquina, ela pode ir por um determinado lugar e achar que ali está de boa. Mas só que a gente sabe que tem lugar que não vai poder entrar, não. Porque se entrar, não sai. Tá? Então, quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando de aplicações no dia a dia hoje. Né? A gente está falando de reconhecimento de voz, a gente já usa Deep Learning o tempo inteiro, visão computacional, né? Quando a gente consegue visualizar as imagens, já saber que aquilo ali é um barco, isso aqui é um tigre, e assim sucessivamente. E na parte de processamento de linguagem natural, a gente está usando bastante esse processo de redes neurais artificiais com o uso de Deep Learning por baixo, né? Quando a gente fala de, eu estou desenvolvendo chatbot, eu estou trabalhando com chatbot, né? Você não sabe o que é que tem por baixo daquilo, você não sabe o que é que entende. Aqueles modelos lá, os frameworks, eles são bem intuitivos, bem amigáveis, você consegue entender o que é uma intenção, uma entidade, mas para que ele entenda cada frase que está ali, ele precisa fazer todo um processamento de linguagem natural para eliminar stop words, para detectar somente os radicais, detectar sentimento e emoções nas frases e mostrar o nível de confiabilidade naquele dado. Né? Então, isso é o que está por trás, porque, eu uso o Dialogflow, um exemplo, eu uso o Dialogflow para desenvolver agentes inteligentes, só que o Google, ele usa Keras e TensorFlow por baixo para treinar o modelo que você está utilizando o tempo inteiro. Na hora que ele está gerando lá a engrenagemzinha, treinando a máquina, ele está usando TensorFlow e redes neurais por baixo. O IBM Watson Conversation é a mesma coisa, ele usa lá por baixo essas tecnologias. E, por exemplo, tem uma plataforma open source de desenvolvimento de chatbot, que é o Rasa. O Rasa nada mais é do que Python por baixo, Keras e TensorFlow com força, para treinar os modelos e fazer toda a classificação. Tá? Então, quando a gente falar de redes neurais artificiais, lembrem de processamento de linguagem natural, visão computacional e reconhecimento de voz. Então, o reconhecimento de voz, hoje em dia, está na moda, né? Tem muita gente aí com essas caixinhas em casa. O Apple Touch aí da Amazon,
que usa o Lex, que é o Alexa. Existe o Google Home, que é da Google, né? Que também é outro assistente cognitivo, onde você pode usar e criar aplicações pelo Google Assistant e utilizar ele através desse equipamento. A questão da visão computacional é onde eu tenho que identificar, por exemplo, como é que ele faz, como é que ele processa isso. Existem várias camadas que a rede neural utiliza para tentar transformar aquela imagem em algo bem conhecido que ele já conhece no dia a dia. Então, por trás ele tem um max pooling, ele tem lá densidades, ele tem uma série de camadas e uma série de etapas que a gente faz para chegar ao final e tentar mostrar realmente aquele objeto na ponta e dizer que aquilo ali é um cachorro. Mas, usando visão computacional, a gente consegue treinar a máquina de deep learning fazendo isso. E a questão do processamento de linguagem natural foi aquilo que eu já falei lá, um exemplo são chatbots em geral. Então, o que é o TensorFlow? O TensorFlow, eu tenho esse site aí chamado Playground TensorFlow. Eu recomendo que vocês usem esse site, porque através dele você consegue criar vários modelos de redes neurais artificiais. Com 5 camadas, com 10 camadas, com 30 camadas, a quantidade de camadas é você que define. E aí você consegue utilizar lá o modelo de ativação, o modelo de regularização, quantidade de ratings, tipo de problema que você resolve, se é classificação, ou se é regressão, ou se é outra coisa. Então, esse Playground TensorFlow é uma forma que você tem de treinar sua rede neural inicial, né, aprender a usar e ver o resultado dela em pouco tempo, sem necessidade de programação ainda. E quando eu estava começando a estudar redes neurais, eu usei muito essa área, e a partir dela consegui fazer bastante exercício, bastante associado, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá sim, eles enxergam. Beleza. Então, aqui eu estou com o Playground aqui, o TensorFlow, ó. Aqui eu tenho o Play, que ele vai executar. Aqui eu tenho as entradas de dados, tá? Aqui eu tenho as camadas ocultas aqui, que a gente vai utilizar. Vou trabalhar com 4 neurônios e 2 neurônios aqui na ponta de saída, para ver o resultado aqui na ponta, tá? E aí, na hora que a gente executa aqui, ó, ele já começa a fazer o processamento como se fosse, tá treinando aqui as épocas, tal, direitinho. Mas é isso que uma rede neural faz. Eu tenho entradas, essas entradas vão ser passadas para os neurônios vão filtrar, vão classificar, vão ordenar, vão distribuir, e depois ele repassa isso aqui para outros neurônios que a gente quer de saída, e aí até chegar no final e ele mostrar o resultado, tá? E aí você pode dar verificar melhor aqui os valores, alterar a densidade, fazer uma série de coisas aqui relacionadas, tá? Vou dar uma pausa aqui. Outro exemplo bem interessante aqui do TensorFlow é o uso desse site aqui, não sei se você já conhece, é o quickdraw.google, né? Esse quickdraw, ele é um exemplo do uso de redes neurais da Google, onde você tenta fazer um desenho e aí a máquina tenta adivinhar qual é o desenho que você está fazendo, tá? Então vamos tentar desenhar um teclado. Como é que é um teclado? Pronto, já acertou, tá vendo? Aí o skate. Não sei desenhar bem o skate, não. Aí, tornado. Estou tentando aqui desenhar um tornado. A galera tá rindo aqui, viu, Ricardo, na sala? Tá rindo? Tá, estamos em 22 aqui.
Estão te escutando e te vendo Tô, perfeitamente aqui. beleza. Tá bem legal assim a transmissão, tá bem limpa e o áudio tá legal também. Massa. Legal, que danada. A banheira aqui. Aproveitando aí essa ferramenta, Pode aí falar. tem uma pergunta aqui, certo? Que é a seguinte: você falou aí a questão do processo natural, né? Como uma das Sim, vertentes aí que as redes convolucionais, enfim, as redes não é nem multicamadas agora, são redes dinâmicas, né? Porque multicamadas é, são redes mais antigas, né? E isso. uma detecção que nem essa que você está exemplificando para que a gente, no caso, que estamos assistindo, Sim, qual é a tua visão em relação à semântica do processamento dessa linguagem? Porque um desenho ele é muito semântico, né? Ele tem padrões que podem variar. isso, Então, existe algum isso. padrão, existe algum mecanismo de detecção semântica do desenho? Existe, existe. Todos esses desenhos que estão sendo utilizados aí são desenhos em 2D, né? Você vê pelo próprio plano aí que a gente está desenhando. Para cada desenho desse aí, tesoura, por exemplo, que ele está pedindo para eu tentar desenhar, ele tem exemplos dele já classificados lá, mais de 30, 40 figuras de tesoura. Então, ele simplesmente é um modelo supervisionado, né? É uma Entendi. rede neural, já foi treinada, mas que quer saber mais em cima do cérebro humano, ou seja, ele quer conhecer pessoas que vão fazer desenhos novos, desenhos com Para ir características treinando o algoritmo, né? individualizadas, para ele treinar o modelo dele. Por isso que o Google usa essa plataforma de forma gratuita para todo mundo usar, mesmo desenhar. Porque o objetivo dele é fazer com que cada vez mais ele tenha exemplos parecidos com o que ele já tem lá, mas que possam ser feitos de uma maneira diferente. Então, quando eu boto uma tesoura, já sei, isso é uma tesoura, porque ele já viu esse desenho, sei lá, 80, 90% dele, né, o nível de Uhum. acurácia dele, já bem parecido com o que ele já sabe. Então, ele já faz a classificação e olha. Isso aí é um exemplo de uso de redes neurais convolucionais. Tá? Apesar de estar sendo feito dessa forma, por trás tem um Keras, TensorFlow e um Isso. bichinho lá processando. Elivelton está comentando aqui, né? Ele dizendo aqui no chat. Teve uma vez que ele pediu para eu desenhar um palhaço, mas ele esperou uma coroa. Eu não entendi bem essa pergunta de Elivelton, mas eu vou fazer um gancho para uma outra pergunta. Certo. Não sei se você sabe responder qual o grau de precisão desse reconhecimento. E uma segunda pergunta, que depende da primeira, né? Qual a probabilidade de erro disso? Se já tem mais ou menos um valor e se isso é dinâmico também, entendeu? Qual a precisão e qual a probabilidade de erro Vê desse só, modelo? essa parte aí do quick draw, a percentual de erro, de acerto dele, né? O sarrafo dele aí está em torno de 70%. De 70% para cima, ele consegue acertar. E essa questão aí é dinâmica, Hugo. Ele está constantemente sendo revisado, a rede sendo retreinada o tempo inteiro para ele descobrir novos objetos e novas características. Mas, assim, no uso diário, essa plataforma ajuda bastante a fazer com que a máquina ela consiga interpretar várias formas de objetos que ela já conhece, só que sendo feito de forma diferente. É a mesma coisa do processo de detecção de imagem, detecção de Conhecimento de objetos, né? reconhecimento de objetos, de coisas, ou reconhecimento de faces também. O processo é bem parecido, bem igual. O que muda é somente o modelo, né? O modelo que você treinou. Já é. Então, por exemplo, vou tentar desenhar aqui uma tesoura. Ó, Ele já detecta, né? ele já detecta. Então, aqui um polvo, não sei fazer bem direito. Olha aí, tá vendo? E Exato. olha só o que aparece. Esses novos objetos que eu consegui acertar, que é o polvo, a tesoura, essa aqui é uma banheira, eu errei. O tornado eu também errei. Mas esses outros 4 que eu acertei, a nossa rede adivinhou 4 dos seus desenhos. Mas ela viu algumas diferenças em 2 deles. Selecione um para saber o que foi identificado. Então, tá vendo?
É. Ele também achou o seu desenho parecido com esses aqui, tá vendo? Isso aqui já são coisas que ele já está dizendo aqui, ó. A acurácia, o modelo de rede neural dele, o mais próximo é do polvo, foi o que eu fiz, né? Mas ele também confunde um pouco aqui a questão do sapato e a questão da tesoura. É. Aí tem aqui Pedro, ele pergunta o seguinte, né? Com o tempo ele vai evoluindo os desenhos, e os desenhos vão sendo salvos. Na verdade, são duas perguntas, né? Se com o tempo o desenho vai sendo salvo, vai evoluindo, ou ele descarta. Como é que seria mais ou menos esse treinamento com bases extensivas, né? Que são bases profundas, na verdade, né? Né, ele guarda tudo. Olha aí, Pedro, o Ricardo tá mostrando aí vários desenhos diferentes aí, né? Dos povos aí, ó. Esses desenhozinhos aqui, ó, são do povo. Então, ó, o pessoal desenhou aqui, aí tem até artista, cara, que é profissional mesmo, faz uns desenhos bem bonitinhos, são bem amadores. Mas tudo isso aqui são exemplos de povo para ele, tá vendo? Isso aí faz parte do modelo de machine learning. E os padrões variam bastante também, né? Se a gente tá observando, né? Veja que o meu, que eu desenhei, ficou mais próximo desse carinha aqui, ó. Por isso que ele disse, ó, deu match. Porque esse cara chegou bem próximo do meu desenho. Foi esse aqui. Certo? Joia, tudo bola. Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta aqui de um Anderson que a gente pode pegar o gancho ainda. Que ele tá dizendo assim: como eu posso definir um número de camadas na minha? Ele bota CNN aqui, né? Que exatamente significaria CNN. Rede neural convolucional. Isso, é o termo em inglês, na verdade, né? É o termo em inglês. Certo. Cara, depende muito do que você vai fazer, tá? Eu vou dar um exemplo depois aqui na prática, que eu vou treinar uma rede neural aqui e vou botar 10 camadas, 10, vou botar 5 camadas, vou botar 6, isso vai variar muito do que você quer alcançar e dos resultados. Não é a quantidade, não tem um tamanho assim, uma bala de prata, para você dizer, ó, o número X é tanto. Não, você tem que testar. Você começa com poucas camadas, depois vai aumentando as camadas, vai vendo o resultado, treinando, vendo o modelo, vendo como é que ele se comporta. É interessante você ter também, atentar para o número de épocas que você vai treinar da rede neural. Quanto maior for o número de épocas, mais tempo ele vai demorar em fazer o modelo, né, em gerar o modelo da rede, treinar. Mas, em consequência, ele vai melhorar a acurácia do modelo. Então, se você coloca com poucas épocas, pode ser que ele chegue a 60% de acurácia. Se você coloca com muitas épocas, ele pode chegar até 90%, 80%, mas ele vai demorar mais tempo para processar de acordo com a quantidade de camadas que você tem. Pegando um gancho aí, Pedro pergunta aí, né, se você está falando da quantidade de camadas. Mas no caso, se treinar muitos desenhos estranhos, ele pode desaprender? Não. E uma segunda pergunta. Mas é uma pergunta interessante essa pergunta, né? Claro. E uma segunda pergunta ou a base contínua sendo as primeiras imagens que foi treinada? Acredito que seja em termos de cíclico, né? As imagens elas vão sendo tão distorcidas que chega ao ponto do aprendizado ele, sei lá, a partir do ponto inicial, né? Assim, essa questão das imagens, pessoal, treinar uma rede neural não é algo fácil e nem simples. O que eu costumo dizer é sempre usem bases de informação, por exemplo, o Cifar, o MNIST, e existem várias outras bases, né? O próprio ImageNet e outras, porque lá você já tem 60 mil imagens, você tem 80 mil imagens, você tem 90 mil imagens. Então, na hora de fazer um treinamento disso aí, você pode pegar 70% dela e mandar a rede aprender. Então, se você tem 100 mil imagens, se você bota 70% disso, ele vai treinar 70 mil imagens. Então, ele já vai estar com uma base muito legal. O que acontece de errado hoje em dia é que tem muita gente, quando está começando a aprender Deep Learning, eles começam a dar pouco exemplo para a rede. E pouco exemplo para a rede é muito ruim, porque ele não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra com poucos exemplos. Quando você vai usar Deep Learning, você precisa ter muito exemplo, você precisa ter muitas imagens, você precisa ter, eu vou treinar não sei o quê. Aí o cara, não, mas eu tenho 30 imagens. Não tem nada. Mas eu tenho 100 imagens. Não, você não tem nada, meu amigo. Se eu pegar 100 imagens, jogar numa rede, treinar ela em cima de 100, eu vou poder comparar ela com 1000 que tem no meio da rua? Muito difícil. Mas agora, se você tiver 200, sei lá,
2.000 imagens, 3.000 imagens, 4.000 imagens de alguma coisa e começa a treinar a rede, aí ela começa a ficar espertinha. Ela começa a aprender e ela começa a dar bons resultados. Vamos lá, O grande problema é que vai a turma quer aprender a programar com Deep Learning, quer dar 2 exemplos para ela e quer que ela generalize igual um ser humano. É difícil. A gente tem aqui algumas perguntas que estão bem legais aqui, certo? Pode falar. Leonardo, ele faz uma pergunta, mas na verdade eu vou fazer uma pergunta antes para poder emendar com essa dele para você explicar. O peso de uma rede, né? Na verdade é a minha pergunta. E segundo, se existe uma maneira otimizada de inicializar os pesos dessa rede, né? Quando a gente fala de peso de uma rede neural, na verdade são os pontos que a gente está definindo como a calibração dela inicial, tá? Só é bom a gente fazer isso mostrando. Eu tenho que mostrar um danado aqui. Mas eu mostro aqui para o final aqui da apresentação. Mas, assim, em linhas gerais, os pesos seria isso. É uma forma de você identificar os valores iniciais que você está querendo ponderar para dentro dessa rede neural, tá? É como se fosse os pesos, as medidas, porque, assim, uma rede neural, ela precisa de vários parâmetros de configuração. Então, você tem número de camadas, você tem pesos, você tem largura, da dimensão das imagens, você tem uma série de pontos a serem trabalhados. E aí, de acordo com essa calibração, é que você vai construindo ela e especificando o resto. Certo. Aí ele fala em questão da otimização, se existe alguma maneira otimizada de inicializar os pesos. Cara, só fazendo. Só fazendo, né? Só fazendo. Eu costumo dizer que começar otimizado, já começar redondinho, bonitinho. Não tem rede nenhuma, rede neural que eu já vi, já pronta. Ela é como se fosse um bebê. Bota uma coisa na sua cabeça. Ela é uma criança. Você está treinando essa criança, só que ela é uma criança recém-nascida. Então, ela não sabe de nada. Você que tem que calibrar ela. Você que tem que dizer as coisas para ela. Além de ensinar, passar exemplos e tudo mais, você tem que tunar ela. Diferente do machine learning, quando você já tem aqueles modelos já prontos, você simplesmente passa parâmetro e dado, e os parâmetros são bem poucos. Aí você faz uma validação, né? Curva Rock, matriz de confusão, coisa parecida, e aí ele vai medindo a acurácia e otimizando. As redes neurais é a mesma coisa. Só que a rede neural ela tem muito mais camada, ela tem muito mais parâmetros de configuração, ela tem Redux, ela tem ReLU, ela tem Max Pooling, ela tem uma série de configurações que você precisa ajustar, tá? Tem mais 2 perguntas aqui, vamos lá. Evandro está perguntando assim se você poderia falar um pouco sobre esquecimento catastrófico, certo? E Douglas está perguntando qual a estratégia da rede para usar o overfitting, né? São 2 perguntas aí bem técnicas. Isso aí. Mas esquecimento catastrófico, isso está muito relacionado ao que existia antigamente, né? Quando as redes estavam no começo ainda, quando existia aquela questão de você ter que treinar as camadas, usar backpropagation e fazer todo aquele lelelelele. Só que hoje em dia os frameworks eles já vêm de forma mais tunada em relação a isso. Então você já consegue fazer essa otimização sem correr um risco aí de dar esse problema que você falou, né? E qual é a outra que tu falou? E a outra é qual seria... Vou ler a pergunta aqui na íntegra, né? Se o senhor sabe dizer qual estratégia essa rede usa para overfitting. Overfitting, na verdade, né? Entendi. Para evitar decorar, né? Depende do tipo de rede que você vai usar. A questão das redes neurais artificiais, para ela dar overfitting, é difícil. Você chegar e conseguir botar 100% de acurácia no modelo de rede neural artificial. Não é tão simples você chegar a isso, tá? É claro, isso pode acontecer? Pode, com pouco exemplo, com pouca rodagem, né? Com pouca simulação, é claro, vai dar overfitting lá. Vai poder chegar a 100% lá do modelo de acurácia. Mas, quando você utiliza as técnicas direitinho, faz todo o pré-processamento dele de forma mais natural,
essa questão do overfitting é bem tranquila. O problema maior dessas redes neurais é dar não o overfitting, mas sim o underfitting, que é o quê? Não é que ela aprenda demais e decore, é que ela não chegue nem digamos assim, nem 70% de alguma coisa. Então, o grande problema das redes é a falta de exemplos, a falta de dados, a falta de coisa que pode acontecer e que acontece de forma bem frequente. Eu já peguei vários exemplos que o cara não usa essas bases maiores, né, que já tem aí no mercado. O cara usa um modelo bem fraquinho para treinar. Aí ele vai fazer todo o modelo de treinamento, não sei o quê. Aí chega lá na acurácia lá do modelo, chega a 30%. Aí, meu irmão, Ricardo, tem que ter exemplo. Pode falar. você falou num negócio aí que é uma coisa que eu já venho atuando já faz um certo tempo, até aproveitar, ser bem atrevido aí, fazer um comentário, na verdade, Pode falar. que é o seguinte, né? Eu já trabalho com essa questão de predição, não focar tanto para convolucional. Minha praia hoje é mais NLP, né? Mas já trabalhei Sim. com 2 projetos de reconhecimento de objetos e trabalhei também com mineração de dados, né? Uma gama Sim. mais base de dados do que de fato uma gama modelagem. Mas um grande problema que eu já percebi lá no SIM, que eu trabalhei nesse projeto, também percebi com alguns alunos, é a questão disso que você falou. Às vezes, o modelo, às vezes as features, né, que são aquelas variáveis, elas não são as features que têm uma representatividade efetiva. Então, às vezes, enviesa o modelo, às vezes até o teste estatístico para garantir a acurácia também não tem um pressuposto estatístico correto, né? Exato. É o que eu falo para os alunos. Às vezes a gente tem que saber quais são as features corretas, saber modelar corretamente e saber escolher o teste correto também, né? Isso, perfeito. Exatamente. O que eu costumo dizer hoje, que o grande defeito que a gente encontra em Deep Learning não é, assim, para o cara chegar a programar bem com Deep Learning, entender redes neurais e tudo mais, ele tem que ser muito bom em Machine Learning e ele tem que fazer muito bem a seleção das features. Porque não adianta você chegar e querer treinar uma rede com qualquer informação ou colocar informação demais, desnecessária dentro dessa rede para ser treinado, que vai piorar o teu modelo, vai piorar o resultado dele no final. Então, a seleção, a identificação, a caracterização do problema e você tentar identificar realmente quais são as features mais importantes que tem em relação a isso é super, super válido, super importante. E aí você pode usar as técnicas de machine learning, que você já conhece, para fazer isso. Um exemplo é você, por exemplo, tentar identificar a seleção das features. Aí você tem várias técnicas, o que quadrado, por exemplo, né? Que é uma das técnicas lá da estatística. Seleção a priori, né, que o pessoal faz também, que é mais comum. Seleção. Você tem várias técnicas que fazem isso. Então, você aplica tudo isso antes, identifica essas informações de forma mais precisa e depois você joga ela dentro da rede neural. Aí o teu resultado vai ser brilhante. Bem mais rápido, bem mais preciso, sem estar perdendo tempo e esforço. Tá? Vamos lá? Posso continuar? Pode sim. Quero mostrar só um códigozinho no final. Então, quando a gente fala de TensorFlow, ó, eu tenho aqui um vetor multidimensional, que a gente chama ele, é o tensor, né? É um vetor multidimensional. E o flow é o exemplo de grafos de operação. Então, quando se junta TensorFlow, é um vetor multidimensional com grafos de operação, tá? É isso que representa esse framework. Então, ele é um vetor escalar, né? Ele trabalha de forma com vetor, matriz, cubo e etc., o TensorFlow. E o flow é a parte dos grafos. Grafos de operação realizados no TensorFlow, grafo acíclico dirigido, grafo indefinido usando Python, grafo de compilação otimizada, grafo de GPU, CPU e aí vai. Então, o TensorFlow ele usa bastante isso, principalmente essa parte de GPU. Aqui é um exemplo de um código bem simplesinho, né, usando o TensorFlow na mão, na tora. É só você chegar lá no código import aí, bota aí, import TensorFlow, TF, e aí você está atribuindo o valor aí, esse 2, está atribuindo esse valor 3 a essa variável aí, B, e aqui está tentando fazer uma operação, né, multiplicando A vezes B para jogar em C. E aí está mostrando o resultado aí como se fosse um print, né, um printzinho na tela, para ele retornar o resultado da operação. Então ele pegou o valor lá, multiplicou pelo outro e apresentou o resultado. Então, isso aí é um exemplo do uso do TensorFlow. Então, a gente fala do tensor,
são esses valores, que poderiam ser vetores aqui, um monte de elementos. E quando a gente fala do grafo, é o flow, porque ele está fazendo como se fosse um algoritmozinho aqui, retornando dados. Então, qual o problema do TensorFlow resolve? Usar várias CPUs e GPUs para treinar os modelos, isso é super importante. O TensorFlow, ele trabalha bem quando tem GPU, trabalha bem quando tem essa característica. Ele escreve código otimizado, distribuído e de fácil compreensão, né? Então, como é que a gente resolve isso? Utilizando a arquitetura hoje que é trabalhada dentro do TensorFlow. Então, o que é que acontece? Você pode ter um front-end em Python, em C++, Java, qualquer preguedel aqui. Embaixo você vai ter o TensorFlow Engine Core, que é todo escrito em C++ aqui embaixo, ó, que é onde você treina, gera modelo, faz o treinamento da pilha. E aqui está o teu hardware. Pode ser o CPU, GPU, Android, iOS, Java 4. Qualquer hardware que tiver aqui, ele vai saber utilizar o TensorFlow e processar a informação de forma mais adequada. Então, isso aqui é uma arquitetura do uso do TensorFlow na prática, tá? Aqui é um exemplozinho do código usando Keras. Está trabalhando com a biblioteca MNIST, que é para tentar reproduzir os valores. E aqui ele chegou com uma acurácia aqui do teste de 96%. Tá? Então, a apresentação ela termina aqui. E aí eu quero só mostrar para vocês um códigozinho para a gente terminar, que é esse aqui, ó. Eu estou usando aqui o Colab, né? Estão vendo aí minha tela? Não? Eles visualizam, escutam e veem bem. E vê bem, né? Pronto, isso aqui é um exemplozinho bem tradicional de uso do TensorFlow com Keras. Eu vou dar um import aqui nessas bibliotecas, tá? Essas bibliotecas aqui são bibliotecas para a gente usar o I/O, NumPy, esse PIO aqui, que é uma biblioteca de imagens. E essas outras bibliotecas aqui são para carregar o TensorFlow e o Keras, tá? Então, ele já carregou aqui, mostrando o TensorFlow aqui de back-end. Ele já carregou todas essas bibliotecas. Aqui, esse código agora, ele está criando um modelo de Deep Learning com a base do treinamento do CIFAR. O CIFAR é uma base com mais de 60 mil imagens. Então, eu estou pegando aqui exemplos aqui de 1000 para criar um modelo sequencial, adicionar as camadas aqui, estou adicionando essa camada, convolucional 2D, outra camada Max Pooling 2D, e com esses parâmetros aqui, o modelo de ativação é o ReLU, tá? E aqui são os parâmetros de input dele, de entrada. Estou colocando aqui, ele está indo lá, baixando o CIFAR, e carregando aí esse conjunto de imagens para dentro do meu módulo. Ele demora um pouquinho, mas já dá para a gente determinar aqui e processar, a gente já vai estar fazendo download. Pronto. Nessa outra aqui eu estou adicionando novas camadas, estou adicionando uma camada aqui convolucional 2D, 64 modelos, aqui do tipo ReLU também, estou adicionando outra Max Pooling, Flat, Dense, ou seja, estou ativando aqui os objetos e criando a minha rede neural artificial. Aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu estou verificando a questão da acurácia, né? Estou querendo medir a acurácia do meu modelo e ver como é que ele vai se comportar. Nesse caso aqui, pessoal, cadê? Pronto. Aqui eu vou ter... Aqui eu vou tentar fazer o treinamento desse modelo. E ele já vai gerar aqui com 50 ecos, né? Ó, eu vou botar aqui só 10. Melhor, só 8. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai treinar o modelo, mas ele vai fazer o treinamento da minha rede neural artificial aqui, ó,
somente com 8 épocas. Então, veja, ele está fazendo um treinamento com mais de 50 mil exemplos, tá? Desses 50 mil, ele está validando aqui 10 mil, que são as imagens, e eu mandei fazer o treinamento dele aqui, ó, usando somente 8 épocas. Ele está fazendo aqui, ó, primeiro está treinando, segundo está treinando, sexto de 8, aqui, ó, 7 de 8, e aqui 8 de 8. Pronto, ó. Ele está chegando no nível de acurácia aqui desse modelo, ó, em torno de 60%, ó, 60% aqui de certeza. Então, logo de cara, essa quantidade de época aqui é bem baixinho, então não adianta não. Vamos botar ele treinado de verdade, vamos botar aqui 50. Ele agora, ele vai fazer o treinamento do modelo, só que aí ele vai treinar agora a minha rede com mais épocas. E veja que ele vai começar agora a aprender de forma mais rápida e com um total de acurácia bem maior. Então, veja, que a gente fez aqui de configuração, adiciona a camada, mas aqui você faz uma configuraçãozinha. Você adiciona a camada, mas define lá o parâmetro do throughput 50%, a densidade 10 com o Activation Softmax, aqui faz com Relu. Então, você tem que entender como é que funciona a rede e quais são os parâmetros para ficar otimizando ela. Sem isso, você não vai conseguir chegar no modelo de acurácia que você quer. Ricardo. Olha só, pode falar. Aí, aproveitando aqui do gancho aí, o Anderson, né? Não sei se é o Anderson ou é o Wanderson. Ele pergunta assim, existem outros modelos diferentes do sequencial, por que usar sequencial, né? Não, existem outros modelos, sim. Mas o modelo sequencial ele é mais indicado para a gente fazer treinamento de uma nova rede. Mas você pode fazer existem outras formas de você fazer a criação da rede neural artificial. Tá? Mas e ele chega mais próximo daquilo que a gente quer, que é fazer com que a nossa rede aprenda como se fosse um ser humano. Ó, enquanto ela está rodando aqui, ó, né, vai chegar até 50 de 50. Se a gente olhar aqui, ó, nas configurações aqui do Colab, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, gerenciamento. Ó, ele vai dizer aqui, ó, quanto de memória RAM a gente está usando, quanto de execução que a gente está trabalhando aqui, ó, estou usando aqui, ó, 3.79 GB de RAM com 0,78 GB de GPU. Ó. Então, por isso que a gente usa o Colab, porque ele é um ambiente onde ele já vem com CPU e GPU lá disponível para a gente treinar a rede neural. Se eu não tivesse isso aqui treinando, essas épocas não ia demorar não, ia ficar molesto. E só ia terminar daqui a alguns dias. A gente se você teve... for usar um CPU normal. Nós fizemos aí em 2018, 2018, se eu não me engano, nós fizemos um projeto aí, o pessoal da PMPB, né? Certo. E não sei se você tomou conhecimento, a gente fez um projeto lá, não vou falar por causa da gravação. Certo. Mas a gente fez um projeto lá que o objetivo era detectar elementos numa imagem, certo? Detectar objetos. Certo. E a gente teve uma dificuldade nessa questão que você está falando, porque como a gente tinha servidor local e um servidor que, teoricamente, para o usuário final, né, ele tem muita memória, que são 16 GB, né, mas tinham pequenos treinamentos que eram para reconhecimento das imagens, a gente pegou as imagens de alta definição e deixou elas... nós fizemos os negativos nas imagens e deixamos na resolução mínima, certo? Para o pessoal ter uma noção do que o Ricardo está falando. E uma detecção da imagem 640 por 480 de resolução, certo. Ele passava quase 6, 7 horas para fazer um treinamento numa máquina de 16 GB de RAM. Então, minha equipe... Isso que eu fiz, né? Isso aqui, o que eu fiz agora, eu treinei com 50 épocas e tal, chegou a 73% de acurácia, né? Melhorou bastante. Mas você vê que demorou aqui minutos. Se a gente fosse fazer isso usando a máquina sem GPU, leva horas. E entrando aí no que você falou, e assim, era um banco de imagens muito pequeno. Tipo assim, 10, 15 imagens em baixíssima resolução.
Isso. com OpenCV e Delib, que são bibliotecas abertas, que a gente não tinha Isso. propriedade de terceiro, né, da licença, e a gente tinha aí 6, 10 horas aí de treinamento e às vezes não chegava nem a 50% de acurácia. Então a É galera verdade. ia parametrizando aí, respondendo a pergunta do nosso amigo que fez, a gente ia delimitando os pesos, né? São as Isso. configurações que a máquina, assim, a gente ia calibrando para entender quais são as. Para falar de uma maneira mais clara, quais são as especificações da imagem que a gente podia manipular, né? Isso. Tamanho de imagem é um peso, quantidade Isso. de pixel por quadro é um peso, Exatamente. que mais? A taxa de frames é um peso, certo? Isso. O tamanho do arquivo é outro peso, então assim, Isso. tudo isso influencia, né? E isso a gente faz nessas camadas aqui da rede neural. É Uhum, justamente ajustar os pesos. É usar, fazer o tuning, melhora para cá, tira para lá, e aí vai. exato. E Nós aí, temos. Vai, termina, para fazer as perguntas aqui. Termina. pronto. Depois que a gente chegou aqui nessa acurácia aqui, 73%, ó, já tá legal, já tá boa, minha já tá bem treinadinha. Aí eu vou tentar agora, vou pegar aí, peguei essa imagem aqui na internet, que é uma imagem aqui, ó, de um cavalo. Ela está na resolução que a rede aprendeu, que é a rede que usa lá o CIFAR. E aí eu vou clicar agora aqui, ó, e aí ele realmente vai chegar, pronto. Esse número 1 que está aparecendo aqui, é que nessa posição aqui, ela é um cavalo. Então, tá vendo? Então, ela aprendeu, ela quer dizer, ela acertou. Essa imagem aqui é um cavalo. Essa outra imagem aqui já é de um galo, um passarinho. Aí é justamente aqui, ó, é um galo, mas para ele é uma ave, né? Que ele tem vários exemplos lá parecidos de aves. Já esse outro exemplo aqui é de um cachorro. Encontrou aqui, ó, que é essa imagem aqui, ó, do cachorro, detectou. E a última aqui, para a gente fechar, é a imagem aqui do gatinho, que é a imagem desse gato aqui, que parece a corrida. E aí, só um rapidinho, Ricardo, para entrar nas perguntas, para você aproveitar seu raciocínio dessa tela, né? Que nem você falou, né? São imagens bem pequenininhas que, para o pessoal ter uma ideia, né? Porque eu vi na prática, certo? Aqui, ela preocupada. Imagina uma imagem pequenininha dessa, você já existe processamento. Então, uma imagem, à medida que a resolução da imagem e a quantidade de, Aumenta. de informações ela vai aumentando, certo? Porque a quantidade de quadros, a quantidade de frames, o tamanho, a quantidade do cabeçalho do arquivo, certo? A quantidade de strings no Isso. arquivo, então isso vai exigir processamento. Aí, nisso que eu falei, tem uma pergunta que eu achei bem legal aqui, né? O Wanderson está perguntando aqui, dados restritos de universidade podem ser usados, é seguro? Quando ele fala dados restritos de projeto, acho que é questão de dados abertos, né? A segunda pergunta aqui, aí Douglas comenta, bota fé que a CPU ia ficar umas 3 horas com o Cifar, ia ser o dia inteiro, né? Douglas, aí com o Cifar já é rápido, se fosse na minha máquina, na tua, ia em um mês aí para treinar isso aí, né? E além dessa pergunta do Vantes, né, questão de dados abertos, ele fez uma pergunta que eu também achei muito pertinente. Ele fala assim, né? A acurácia é baseada na validação. Aí, quais são as métricas de avaliação mais utilizadas de um modelo de Deep Learning? Hospedagem Colab, né? Vamos lá, para você não se perder. A Primeiro, primeira pergunta é em relação aos dados abertos. Se é seguro usar dados restritos de projeto? não, assim, se o dado for aberto, se o dado for público, aberto, não tem problema nenhum, não. Vocês podem pegar esses dados, baixar esses dados. Geralmente, eu quando uso dados abertos assim, eu uso crawlers, crio um web crawlerzinho, aí vou lá na página que tem esses dados. Se já tiver um serviço de API pronto, aí eu vou, me conecto a essa API e faço a coleta desses dados públicos, né? E aí eu uso esses dados para fazer o treinamento. Mas se forem dados de empresa, aí você tem que ter cuidado, porque eles precisam ser autorizados. Você não pode fazer o treinamento de um modelo pegando informações que são de uma empresa e tal, sem ter esses direitos autorais definidos por lá. O Galberto, que é um colega meu, também já trabalha com essa parte de plano há muito tempo, trabalhou na Vsoft e tudo mais, agora está em São Paulo. Ricardo, teve uma época que eu saía de carro, eu no banco do passageiro e um colega meu dirigindo, e eu saía filmando as imagens das placas aqui na cidade.
E aí ele gravava as imagens e depois pegava essas imagens, eu tirava foto das imagens, das placas, e depois pegava o algoritmo e mandava ela treinar. Então, dessa forma, ele fez uma captura de informações públicas, né? Andou na rua, pegou as informações que estavam no meio da rua e classificou lá, treinou a rede dele lá para resolver aquele determinado problema, que é a identificação de placas, né? Placas de trânsito. A placa de pare, placa de siga, vá para a direita, vá para a esquerda, e etc. Ele fez esse estudo. Mas, se forem dados sigilosos ou dados de uma empresa corporativa, tem que ter esse direito aí autoral para você poder fazer o treinamento do seu modelo. Você não pode pegar e usar sozinho, não. Aí qual era a outra pergunta? Ele fez uma pergunta que eu ia fazer a você, mas ela adiantou meu pensamento, né? Vamos tentar ser bem objetivo nessa resposta, que eu acho que é importante. Ele fala uma pergunta que era a seguinte, é o seguinte paradigma da cloud computing, né? Que a gente sabe o risco de segurança, de privacidade, enfim. Aí ele faz assim, dados restritos de universidades hospedados no colapso se torna seguro? Qual é a tua opinião aí de uma maneira bem rápida da segurança, né? Da gente entregar dados sensíveis às plataformas e a questão da garantia que esses dados vão estar seguros, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Quando você cria a sua conta aí no Google, aí, eu sou esperto, eu sou o cara mala. Eu tenho uma conta no Gmail, tenho 15 GB de RAM disponível, ou 15 GB de espaço em disco, né, na nuvem, e faço tudo que eu quiser. Aí, o que acontece? Você sincroniza a sua conta do login do Gmail com o seu celular, e a partir do momento que você está tirando foto de tudo quanto é lugar que você vai, para onde você foi, o que é que você fez, aquelas imagens estão ficando lá no Google Fotos. A partir do momento que a foto está ali, pelos direitos autorais lá do Google, aquela foto é pública, é dele também, ele usa do jeito que ele quiser. E aí, a partir daquele momento, aquelas tuas imagens estão servindo para fazer o aprendizado de máquina, da rede neural, do Google. É tanto que se você pegar uma imagem no Facebook ou sua, em qualquer lugar, ele vai dizer, isso aqui é Ricardo. Isso aqui, é a esposa de Ricardo. Isso aqui são os filhos de Ricardo. Porque o tempo todo a gente está rotulando isso para essas nuvens. A gente está fazendo isso. Então, a informação está lá, ela é pública. A galera vai lá, pega, usa, pinta e borda. Você nem sabe. E no final das contas, o cara fica lá achando que, eu sou bonzão, não sei o quê, mas o próprio Google sabe até quem é o urso. E fazendo um gancho aí que você está falando, né? E os sensores também, né, desenvolvem essa cognição no Google, né? Porque hoje em dia é o que eu falo para os alunos aí, pegando o que você falou, por exemplo, a gente tem um telefone que ele tem todos os sensores instintivos do ser humano. A câmera pode ser os olhos, né? O microfone Isso. Pode ser o ouvido, né? Isso. Então, cada sentido do ser humano está sendo trabalhado não só pelo Google, mas pelas empresas, e a gente concedendo isso. Então, a gente autoriza, ninguém o que a gente informa para eles, para que a partir dali eles, enfim, gerem demasiadas regras de negócio. Uma última pergunta, Ricardo, é o seguinte, certo? É a última, viu, galera? Mas se alguém tiver de fazer, faça logo. Então faz depois. Então faz depois, né? Pra gente finalizar a apresentação e a gente pode abrir uns 10 minutos de pergunta. Aí o Wanderson também pergunta, que eu achei muito legal essa pergunta dele, né? Essa acurácia, no caso do Colab, ela é baseada na validação, acredito que seja na validação do modelo, né, Wanderson? E quais são as métricas de avaliação, validação mais utilizadas em modelos de deep learning que você enxerga aí? Assim, a gente usa acurácia e precisão, né? Não é só acurácia, não. A acurácia do modelo, ela vai te dar um percentual, vamos supor, de um universo de 100 coisas, a minha acurácia está dando 70%, mas ali é 70% de 100. Então, 70 está acertando, 30 está errando. Os outros 30% está errando. Então, a acurácia, ela não é também a melhor modelo, melhor métrica de medida para um modelo de classificação, tanto de uma rede neural quanto também de um algoritmo de machine learning. Agora, a precisão, ela é mais interessante, porque a precisão, ela vai trabalhar no universo do que realmente tem significado do valor. Por exemplo, a acurácia, ele pega de 100, 70% acertou. Então, ele só acertou 70 dos 100.
A precisão, não, ela vai além disso, ela vai exatamente em cima dos 70% que tu acertou, ela vai chegar ali e vai dizer, olha, dos 70% que tu acertou, a minha precisão está em 64%. Então, a precisão, ela é uma métrica que ela é considerada assim mais válida para quem faz rede neural e para quem treina modelos de machine learning aí, à torta e à direita, do que a própria acurácia. Então, não só a acurácia, a precisão, se você for fazer uma regressão linear e você tem mean score e erro, e tem várias outras técnicas que você consegue fazer essa medida. Tu pode usar aqui também na própria rede neural, tu pode usar uma matriz de confusão, pode usar uma curva ROC, que são formas de você medir o quanto que ele está acertando e o quanto está. Então, apesar de você construir uma rede neural usando todas essas técnicas, o framework e tudo mais, as técnicas de validação e de tratamento do dado são iguais às que você usa em machine learning. Não tem diferença não, de um para o outro não. Joia. E uma outra pergunta aqui que eu também acho muito pertinente, também de Vanson, né? O cara hoje é o co-mediador aí da live, né? Parabéns aí, cara, pela participação. E fazer uma pergunta, Ricardo, que eu acho importante também. Eu acho que quem tem pequena empresa, quem está tentando entrar nessa área aí, né? Que eu acho que é interessante. Como é que eu posso treinar uma grande quantidade de dados sem estourar a memória RAM? Certo? É a primeira parte da pergunta. E eu posso dividir a porcentagem, acredito que essa porcentagem seja de treinamento, não sei, e salvar e treinar os modelos várias vezes, ou é melhor conseguir uma máquina que roda tudo de uma vez? Acho que você entendeu, né? Boa pergunta. Eu considero assim, é melhor você treinar separado, por pedaços. Você, vou fazer um treinamento, vou querer gerar um modelo que vai fazer tal coisa, e eu sei que ele vai demorar muito. Então, não adianta você chegar e querer extrapolar o recurso do hardware que tu tem. Tu vai até onde ele aguenta, faz um treinamento pequeno, obtém um resultado, valida, testa, vê que está ok a rede e deixa ela prontinha. Aí, então, você fez a primeira etapa. A segunda etapa segue o mesmo esquema, só que você aumenta um pouquinho mais. Faz o treinamento novamente e obtém outro resultado. A terceira etapa, do mesmo jeito, e assim sucessivamente. Então, quebrar o teu problema em vários pedaços, e botar parte 1, parte 2, parte 3, e sair processando elas em paralelo, é melhor do que você pegar e juntar toda a problemática e tentar rodar de uma vez só. Porque vai demorar muito, vai passar essas 5 horas, 6 horas aí de Hugo, quando ele fez o treinamento em cima lá dos modelos de... Né, você usou lá aquela biblioteca, né, Delib, não foi, Hugo? Isso. A gente tem outros modelos de reconhecimento por padrão. E aquela outra que é o OpenCV. OpenCV e Delib, né? O OpenCV e o Delib. Ali já são modelos de machine learning, pronto. Isso, aprendizado supervisionado só. É aprendizado supervisionado, que treina a imagem, faz lá o treinamento e tudo mais. Mas você vê que ele demora bastante. Com as redes neurais artificiais, você fazendo aí esses ajustes e sabendo definir um bom dataset, você consegue quebrar ele em pedacinhos e fazer. Assim que as empresas hoje fazem. A gente, na época, usou, né, para o projeto, por conta da amostragem, tá entendendo? Como são imagens confidenciais sensíveis, né, do comando militar, então, até para conseguir a amostragem era burocrático, entendeu? Então, a gente não tinha a menor condição de gerar um modelo, nem modelar, nem uma rede convencional, backtrack, o recursivo, que são uma rede convolucional, né? Mas quando a gente tem bancos de imagens aí bem ostensivos na internet, acho que é mais fácil. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade aí para fazer, certo? A gente tá chegando aí em 1h30 de live, certo? A galera tá te parabenizando, Ricardo. Só para te informar aí, a gente teve um pico, certo? De 35 pessoas online e começou com 17, teve um pico de 35, agora a gente ainda está com 18 aqui, certo? Tá todo mundo parabéns. Pedir só que o Ricardo bota o slide aí com os contatos dele aí rapidinho, certo? Esse link, essa live, ela vai ser editada, eu vou fazer a edição naturalmente, certo? Vou postar lá no meu canal do YouTube, vou mandar para Ricardo o link dessa live, certo? Acredito que Ricardo poste no LinkedIn dele, nas mídias sociais dele também, certo? Mas quem tiver dúvidas, entre em contato com o Ricardo, é um cara aí que tá antenado, né? Com tudo que tá acontecendo, certo? Agradecer a galera que se fez presente, a gente também teve vários visitantes, Ricardo.
Ótimo. visitando de longe, né? Gil aí. Gil, tu tá no Pará, né, Gil? Professor Gil Araújo, lá da Federal do Pará, certo? Ótimo. Que é também do interior, certo? Vários alunos do P7, alguns alunos que acredito serem seu da pós-graduação, certo? Então, Isso. agradecer enormemente por esse favor. Acho que foi riquíssima essa nossa conversa. Até que o tempo voou, né? Bem Tá certo. prática, certo? A gente acredita que a linguagem, o nível das perguntas foi muito alto também. Então, Foi. a terminologia que a gente usa é mais ou menos nesse nível que a gente está discutindo aqui. Eu queria que a gente chegasse para que os alunos eles tivessem esse sentimento, né, de quão, de fato, são detalhes, né, são várias áreas, é a Universidade Federal, né, isso. É massa aí. Quantas coisas novas a gente está aí, tá pesquisando, certo? Então, te convido aí rapidamente a fazer suas considerações finais para a gente finalizar. Bem, eu agradeço aí a presença de todos, agradeço ao professor Hugo aí pela oportunidade, e assim, dizer que, cara, esse mundo aí é muito legal. Vista mesmo, vão para dentro, estudem, façam cursos. E aprender redes neurais hoje em dia, ele tem uma gama de aplicações hoje em dia que é absurdo. A gente consegue ter muita aplicação prática para usar na indústria, a gente consegue para diversas outras áreas, comércio, varejo, governo, e a gente observa que cada vez mais vem crescendo a quantidade de pessoas que estão trabalhando com essas tecnologias. E assim, o que a gente observa hoje no mercado é que o Keras e o TensorFlow eles estão virando as plataformas mais consolidadas assim. Isso não quer dizer que só existem elas, não. PyTorch vem crescendo bastante também, que é muito Python lá por baixo e é outro framework bastante trabalhado. O CNTK, então tem vários outros frameworks também para Deep Learning que vem crescendo e sendo utilizado bastante. O CNTK já é da Microsoft. Mas, assim, é importante que vocês entendam os conceitos, aprendam, se aprofundam mais nessa questão aí de conhecer um pouco mais sobre as redes neurais e comece a fazer experiências. Eu acho que a partir da resolução dos problemas aí no dia a dia. Agradeço aí, Hugo, mais uma vez a oportunidade. Fica à disposição. Quem tiver dúvida, contato, estão aí. E-mail, telefone, estamos aí. Beleza, Valeu. Ricardo? Um abraço aí, certo? Agradecer a presença pessoal e boa noite para todos. Valeu.